Oi, gente, tudo bem? Depois de alguns meses, bons meses sem compartilhar nada aqui no YouTube, então eu tô fazendo esse vídeo para contar um pouquinho para vocês algumas coisas que aconteceram ao longo desses mais ou menos 6 meses entre o último vídeo e agora, e falar de um assunto para vocês que tem a ver com o meu emagrecimento. Quem tá no meu WhatsApp, basicamente, meus amigos mais próximos me perguntam sobre o que eu fiz para emagrecer e tal. E aí eu já comentei algumas vezes o que foi, mas assim, as coisas vão ganhando corpo, né? E as experiências vão se transformando, e aí eu achei que valia a pena eu vir aqui contar um pouquinho para vocês dessa jornada. Mais uma vez falar da jornada, né? Que foram esses meses em tratamento, e eu ainda permaneço em tratamento, tá? Mas antes eu vou contextualizar rapidinho para vocês aqui sobre o porquê de tudo isso, tá? Eu venho de... Quando eu era criança, minha mãe e meu pai sempre recebiam não vou dizer uma reclamação, né? Mas recebiam um alerta dos professores na época da escola, dizendo assim, olha, ela é boa aluna e tudo e tal, mas assim, olha, ela termina rapidinho a lição para ir atormentar depois os amigos e tal. E assim, tô dando um resumo, óbvio, né? Mas assim, desde pequenininha eu já tinha uma sugestão de transtorno de déficit de atenção. É óbvio que quem falou a primeira vez sobre isso pra gente foi uma professora de ensino fundamental, e isso há quantos anos? Há exatamente 30 anos, eu tenho 37, faço 38 em dezembro, então isso tem exatamente 30 anos. E eu era uma criança boazinha e tudo, normal, mas eu era bastante dispersa. Eu fazia o que tinha que fazer, mas eu tinha ali algumas dispersões, um problema com foco e tal. O tempo foi passando, e aí meu pai e minha mãe, na simplicidade deles, aquela questão de limitação de grana, a gente era uma família bem simples e tal. O tempo foi passando e as coisas foram... E eu fui amadurecendo, enfim. Quando cheguei por volta da adolescência, eu comecei a ter transtorno alimentar por conta de desvio de imagem. Eu era uma criança magra, eu fui uma criança magra a vida toda. Mas chegou ali na adolescência, algumas coisas começaram a acontecer, eu comecei a achar que eu tinha que ser muito magra para eu ser amada. Então, basicamente, tinha ali uma questão relacionada à aceitação externa, e eu achava que as pessoas só iriam gostar de mim se eu fosse magra. Só que para eu ser magra, eu vendo ao redor as mulheres da minha família que não tinham um perfil de magrelas, por assim dizer, né? Porque todas tinham corpos normais. Mas aí eu achei que aquilo era meio que uma onda, e eu comecei a ter transtorno alimentar, um atrás do outro, e eu comecei a ter bulimia, escondido. Óbvio, né? Ninguém provoca bulimia na frente de pessoas, então eu descobri que aquela era uma forma silenciosa de eu manter a magreza, né? Aquilo que eu chamava de magreza. Então, toda vez que alguém chegava em mim e falava assim, nossa, tá linda, tá magra, tá não sei o que, parabéns e tal, não sei o que. Por mais que as pessoas não tivessem intenção de chatear ou de ser mal intencionadas de verdade, elas alimentavam aquele transtorno alimentar em mim. E eu achava que eu só seria amada, aceita e tudo mais se eu permanecesse daquele jeito. Então, se eu engordasse um pouquinho, já não seria aceita, não seria amada, sobretudo pelas pessoas da minha família que prestavam atenção. Quem normalmente olhava e falava, nossa, tá ficando mais gordinha, nossa, tá ficando mais magrinha, eram normalmente as mulheres da família primeiro, mas não que elas fizessem isso por mal, tá? Que fique claro que assim, não é que elas queriam causar transtorno e tal, elas comentavam como a gente comenta, enfim, não deveria comentar sobre o corpo das pessoas, né? Nem ser magro demais, nem ser gordo demais, nem elogiar, nem parabenizar, nem chamar atenção, porque o corpo de cada um pertence a cada um, né? Então, eu acho que isso é bastante importante contextualizar. Quando eu cheguei ali por volta dos 22 anos, aí muita coisa aconteceu com essa história do transtorno, da bulimia e tal. Aí, por volta ali dos 22 anos, mais ou menos, uma fase que eu voltei de Brasília, eu fiquei um tempo morando lá, voltei de Brasília, vim para São Paulo. E aí aqui tudo começou, porque aí eu vivi uma outra vibe, um outro momento, fiquei um pouco distante da minha família e tal, não sei o que, e aí eu comecei a parar de ter o transtorno, de ter a bulimia em si, e comecei a engordar desenfreadamente, porque eu tinha bulimia, porque eu comia muito e eu colocava pra fora porque eu não queria engordar.
Quando eu passei por uma outra fase, uma outra situação de vida ali, que eu estava um pouco mais feliz, por assim dizer, eu comecei a comer e eu já não tinha mais vontade de ter bulimia. Então eu comecei de fato a engordar. Então chegando ali por volta dos 28, 27 anos e tal, eu já estava pesando mais ou menos uns 95, 96 quilos. E foi então quando eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para sair daquele cenário de obesidade. Nesse cenário de obesidade, o que foi que eu encontrei? Encontrei um cardiologista que me indicou um gastrologista que fazia na ocasião um procedimento que ajudava na questão da síndrome metabólica, que era a colocação de banda gástrica no estômago. E aí, papo vai, papo vem, eles me convenceram a fazer, porque falaram que era um procedimento menos invasivo, reversível, então que eu poderia fazê-lo, que ia me fazer bem, tal, aquelas coisas que vocês sabem que acontece quando o médico quer vender um tratamento ou vender uma solução para um paciente que chega falando que quer uma solução, tá? Diga-se de passagem, eu não estou isentando a minha culpa e nem botando a culpa no médico. Enfim, essa é a primeira parte e eu vou continuar no próximo vídeo, porque esse já deu 6 minutos, fica muito longo para ver tudo de uma vez, tá bom? Essa é a parte 1.